mais um episódio do podcast do meu método de treino online. Eu sou a Stephanie Rich, personal trainer e fisioterapeuta, e hoje eu tô aqui com uma querida doutora Serena Del Fávero, nutricionista e especialista em nutrição esportiva. Que honra que você veio aqui comigo. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo por ter topado, porque eu acho que nossa profissão se complementa tanto. Com certeza, muito. E eu quero começar perguntando para você a verdade nua e crua sobre essa paixão pela nutrição. Tá. Bom, eu falo que a minha paixão não é pela nutrição, e sim pela nutrição esportiva. Porque desde sempre, eu já sabia. Assim, eu entrei na faculdade focada no que eu queria. Porque eu sempre fiz exercício, né? Sempre comecei ali na natação, então já fui nadadora desde pequenininha até a faculdade. Aí fui pro vôlei, fui pra corrida, aí fui pro beach tênis, voltei pra corrida. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já queria entender ali como melhorar, né? Através da alimentação, o desempenho esportivo. Essa sempre foi a minha meta de vida, entender ali como que a gente poderia juntar as duas coisas que eu mais amava na vida. Até porque a gente sente na pele, quando a gente é ativa, a gente sente na pele o quanto é preciso ter uma alimentação saudável, né? Sim, sim. E eu lembrava que a minha técnica, ela me dava, né, naquela época não tinha, né, a gente não sabia nada de nutrição esportiva. Isso, né? Então ela me dava tipo um redução em pó, assim, sabe? Falava, lambe isso aqui, aí a gente abria, chupava, assim, e achava que aquilo ia fazer um efeito, né? Então eu sempre achei o máximo aquilo. E eu queria realmente estudar isso. Então eu já fui ali focada desde o começo para estudar nutrição esportiva. Sim, mas eu quero saber um pouco de detalhes. Onde você se formou, a sua carreira em si. Tá bom. Bom, eu fiz USP. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu fui para São Paulo para fazer faculdade quando eu passei. E na faculdade, naquela época, não se tinha, né, nada sobre nutrição esportiva. Então, durante a graduação, eu já fiz vários cursos focados em exercício, obesidade, fisiologia do exercício. E aí, quando eu me formei, eu senti a necessidade de entender um pouquinho mais sobre os mecanismos, sobre a fisiologia. Então, a minha primeira especialização foi em fisiologia do exercício, que eu fiz na Unifesp. Olha. Então, eu fiz a USP como graduação, depois eu fiz essa pós em fisiologia do exercício. E aí, depois, a gente não para, né, de estudar. Aí, eu fiz meu mestrado, que eu fiz na USP, na Faculdade de Educação Física, né, da USP. Foi meu mestrado em nutrição esportiva. Fiz uma pós também ali no meio do caminho, em nutrição funcional, mas não me encontrei muito. Voltou? Voltei, mas me agregou muito, né? A gente sempre aprende alguma coisa. Sem dúvida. E vive estudando, né? Não dá para parar nunca. Não tem outro caminho, né? Vamos ser bem objetivas para quem é a nutrição esportiva. A nutrição esportiva é para qualquer pessoa que faça algum tipo de exercício físico, independentemente do objetivo, né? Então, seja ele um objetivo de desempenho esportivo, para um atleta amador, para um atleta profissional, uma pessoa que faça musculação com objetivo de ganho de massa muscular, objetivo de emagrecimento, né? Para todo mundo que queira relacionar a alimentação à prática do exercício. Pessoas que já são ativas, né? Pessoas que já são ativas. Ou quem está começando também, né? Quem vai começar e quer entender. Sem dúvida, ia mesmo comentar isso. Você consegue pontuar, assim, a importância exata da nutrição adequada no desempenho, principalmente em mulheres de 50 anos? Porque hoje eu quero afunilar um pouquinho isso, porque as mulheres hoje de 50 anos estão muito ativas. E, assim, é uma alegria pra gente que bate essa tecla há muito tempo, né? Vamos falar um pouquinho de como é importante o desempenho delas estar relacionado com boa alimentação? Com certeza. A alimentação, ela complementa, né, o exercício. Então, elas vão lá, fazem o treino bonitinho. E se depois desse treinamento, elas não fornecem para o corpo, para o organismo, os nutrientes necessários, elas não têm uma recuperação adequada. E aí, eu falo assim, você está perdendo seu tempo, né? Porque você não está otimizando o seu resultado. Então, é importante ali, quando ela treina, ela tem ali, né, as microlesões e a gente precisa, num processo de recuperação, que é depois do treinamento, entrar ali com carboidrato, proteína, gorduras boas, as vitaminas, os minerais, para que essa recuperação aconteça de forma correta. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Aproveita que você tocou no ponto recuperação e vamos falar sobre a diferença de alimentos e suplementos?
Sim. A alimentação é a base. Então, assim, quando alguma pessoa me procura no consultório, meu primeiro foco é na alimentação. Porque não adianta a gente entrar com um monte de suplemento e a alimentação ali toda bagunçada, né? Eu até falo sempre assim, imagina que você entra numa casa, tem um quadro do Picasso lá, mas a casa tá toda bagunçada, né? Você não vai nem olhar o quadro, não vai nem enxergar. Então, eu falo, não adianta a gente colocar ali um whey, uma creatina, e você não consome a quantidade adequada de proteína, não consome a quantidade adequada de carboidrato. Então, o meu foco é sempre, primeiramente, na alimentação. Arrumamos a alimentação, aí a gente começa a complementar de acordo com a necessidade de cada um. Do treino, do esporte, né? Exatamente. Muito, muito bom. E eu, como físio, eu gosto muito de relacionar o exercício às mulheres de 50 anos que já são ativas, mas que já vêm com aquela questão de prevenir a lesão, principalmente lesão articular, com relação a essa coisa dela conseguir manter-se ativa daqui para frente, dos 50 anos para frente. Eu acho que nesse caso, ajustar o aporte de proteína, eu acho extremamente importante. Porque a proteína... Ajustar a proteína é extremamente importante, muito. Não, e em relação à proteína, tem muitas coisas que as pessoas fazem errado, porque tem aquela coisa de que quanto mais proteína, melhor, né? Então, tem aquela pessoa que começa a fazer o exercício, e aí começa a colocar 5 ovos no café da manhã, 3 bifes no almoço, 3 bifes no jantar, né? E esse excesso não vai melhorar o desempenho dela, porque o consumo de proteína, ele precisa sim ser maior do que de um indivíduo sedentário, mas esse maior não significa em excesso. E esse consumo, que é o ponto mais importante, que as pessoas ficam, nossa, sério? Ele precisa ser fracionado ao longo do dia. Então, não adianta eu falar assim, a pessoa tem 50 quilos, vou, né, criar um cenáriozinho aqui. A pessoa tem 50 quilos, precisa consumir 100 gramas de proteína. Estou fazendo uma conta super básica aqui. E aí, a gente pegar esses 100 gramas, colocar 50 no almoço e 50 no jantar. Não vai adiantar. Essa proteína precisa ser fracionada ao longo do dia, para que a gente dê o estímulo de síntese proteica ao longo de todas as refeições. E aí sim a gente consegue ter esse processo de recuperação, de hipertrofia muscular, que é importante. Nossa, né? Perfeito. E acho que isso entra em um dos principais erros, né, nutricionais, assim, das mulheres de 50 anos, que elas não conseguem entender não só o que tem que ser colocado naquela alimentação, como essa fração, né? Exatamente. Tem mais algum erro que você acha que é evidente a gente falar? Tem um que eu acho super importante. Para mulheres de 50 anos, as mulheres têm medo de engordar. E aí elas têm medo de comer. E aí elas fazem uma dieta hipocalórica, né? Low carb, jejum intermitente. E aí esse déficit calórico é muito perigoso para essas mulheres, porque se elas fazem esse processo de emagrecimento de forma incorreta, elas têm chance de perder massa muscular e perder massa óssea. Meu Deus. E aí a gente está falando de osteopenia e uma possível osteoporose no futuro, né? Então, o processo de emagrecimento, se esse for o objetivo, ele tem que ser feito de forma correta, né? E aí, se a gente tiver tempo, a gente pode falar do medo do carboidrato, né? Que a gente não combinou, mas que é super importante também. Não, acho super válido, porque o medo do carboidrato, ele tá muito aliado àquela forma mágica que elas vão procurar você no consultório, né? Então, são duas coisas que são muito acontecem muito. Conta um pouco como essa coisa de recorrente, a pessoa buscar a fórmula mágica e a pessoa já ir com a informação que ela quer escutar. Eu quero comer pouco carboidrato, né, assim? Não, todo mundo quer o caminho mais rápido, né? O atalhozinho. E quer encontrar o alimento milagroso ali. Isso é o que vai me fazer chegar no meu objetivo. Isso não existe, né, Esté? Assim, é uma coisa... como exercício, você tem que ir lá todo dia, né? Fazer devagarzinho, o resultado vem a longo prazo, né? Com a alimentação também é igual. Então, a gente precisa ajustar toda a alimentação. Não existe, né, uma coisa... Uma única, né? Uma única coisa. E o carboidrato,
carboidrato, as pessoas têm muito medo, mas para quem faz exercício, é um nutriente extremamente importante, é o que fornece energia para o nosso corpo. Então, precisamos sim comer o carboidrato. O que acontece é que existem carboidratos melhores e carboidratos piores, né? Então, quando a gente fala em qualidade, a gente tem que priorizar os alimentos melhores, de melhor qualidade. Então, vou falar ali no carboidrato no formato integral, né? Mas precisamos sim do carboidrato. Para quem faz exercício, não dá para ficar sem. E eu acho assim, até gosto de falar diretamente com as mulheres de 50 anos ou mais que estão nos ouvindo. Se você já tomou a atitude de começar um exercício, de ser ativa, já tá muito maravilhoso. Agora, é incrível mesmo se você conseguir buscar uma profissional que consiga te trazer essa consciência, que o seu corpo é a coisa mais importante que você tem para cuidar do resto que tá ao seu redor, né? Então, sim, já estamos ativos, já estamos com em outro momento de mentalidade. Então, agora a gente vai pensar um pouco melhor sobre o que você consome, né? Exatamente. Você percebe, assim como eu, que as mulheres estão mais ativas a partir dos 50 anos? Sim, percebo. Ainda bem, né? Que bom. É muito lindo, né? É lindo de ver, né? Que bom. A pandemia ajudou bastante, né? Acho que o pessoal tem uma consciência ali. E também, assim, eu acho que seria legal você explicar um pouco sobre a diferença do emagrecimento e a perda de peso de forma bem... Porque quando eu falo do carboidrato, né, então a gente já dá até para linkar nisso, né? Porque as pessoas têm muito medo do carboidrato, porque quando a gente come uma refeição rica em carboidrato, esse carboidrato vai ser estocado dentro do nosso músculo como fonte de energia, que é o nosso glicogênio muscular. Só que esse glicogênio muscular, ele pesa, porque para cada moléculazinha de glicogênio, a gente tem 4 de água. Então, quando você come ali um prato de macarrão, por exemplo, você vai subir na balança em seguida, não é para fazer isso, tá? Mas se você fizer, você vai estar mais pesada. Até por isso que a balança não é um parâmetro. Balança não deveria existir. Não deveria existir, porque assim, o peso na balança não quer dizer absolutamente nada, ainda mais para quem faz exercício, né? Porque se você sobe ali na balança com estoque de glicogênio muscular alto, você vai estar mais pesada. Mas estar mais pesada não quer dizer que você está mais gorda, né? Ganho de peso é uma coisa, né? Perda de peso é uma coisa, emagrecimento é outra, né? Então, perder peso é subir ali na balança e ver o númerozinho cair. Só que aquele número cai porque você fez uma dieta restritiva e perdeu água. Aquele número pode cair porque você está perdendo massa muscular, Pelo né? amor de Deus, não. Exatamente. Então, não é... a perda de peso pode não ser saudável, diferente do emagrecimento. Quando a gente fala em emagrecimento, a pessoa está perdendo gordura. E aí, sim, é um emagrecimento saudável, bacana. E você percebeu, quando a gente estava na pandemia, que a gente começou a viver o mundo online mais profundamente, que as pessoas começaram a ter um pouco de consciência com relação a isso? Porque a composição corporal, a gente à distância não tem como avaliar, né? Até as avaliações, hoje em dia, a gente está buscando outras formas de que isso aconteça, né? Então, a gente acaba vivendo mais a percepção. Aconteceu isso com você também? Muito. Foi ótimo, na verdade. Primeiro porque, antigamente, nós, nutricionistas, não podíamos atender online. Então, a partir de agora, sim, é permitido pelo conselho. Então, a gente consegue alcançar pessoas de outros estados, outros países, né? Que gostariam de se consultar. Então, esse é um ponto super positivo. E o que eu achei mais legal nessas consultas online é que antes, quando as pessoas iam até o consultório... elas ficavam muito aficionadas ali no peso, né? Então, quanto que eu perdi de peso, quanto que eu ganhei de peso, quanto que eu perdi de gordura, quanto que eu ganhei de massa muscular. E essa era sempre a referência do resultado, né? Se ganhou massa muscular, bom resultado. Se não ganhou,
ruim, né? Se emagreceu, bom resultado. Se não emagreceu, um resultado ruim. E é muito nítido, né, na cara da pessoa, né? Ela chega, assim, às vezes acontece muito, assim, a pessoa chega super feliz no consultório, nossa, eu tô me sentindo muito bem, conta várias coisas, aí eu falo, vamos fazer a bioimpedância? E aí sobe na bioimpedância, e o resultado da bioimpedância não é tão significativo. Às vezes até tem ali uma mudança, mas não é tão significativo. Você vê a pessoa, assim, ó, murchando. E aí, eu tento ali mostrar para ela que isso não é o objetivo principal, né? E aí, no online, como não tem a bioimpedância, a pessoa... A referência vai ser sempre nos sintomas. Então, a pessoa consegue enxergar isso melhor. A pessoa fala, nossa, não tive mais dor de cabeça, né? Aí eu pergunto, e aquela gastrite? Nossa, verdade, nem lembrava da gastrite, nunca mais tive, né? Então, elas começam a dar valor para coisas que realmente... Se perceber. Eu foco muito nisso, no online. Eu não tô aí do seu lado. Eu preciso que você me fale o que você tá sentindo, né? Então, faz esse exercício e me fala o que você tá sentindo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a pessoa se percebe. Não, nossa, eu não tô conseguindo, eu tô me sentindo melhor, não tô me sentindo melhor, né? Um monte de outras coisas. Isso é muito bom. Sim. Eu vou aproveitar que você falou uma palavra mágica que eu amo, que chama energia. A palavra mágica energia, e aí me veio a água. Tá? Então, eu vou perguntar uma coisa assim, ó. Hidratação é só água? Sim. Água, e extremamente importante. A base ali, talvez, da pirâmide, né? O corpo bem hidratado é um corpo que vai funcionar direito, né? Então, não adianta a gente ficar pensando só nos macronutrientes, micronutrientes e um corpo desidratado, né? Tanto para saúde, quanto para desempenho esportivo. Os dois. O próprio cansaço, né? Muita gente se sente cansada porque não toma água, né? Cansaço, sensação de fome e sede, né? O nosso corpo confunde a sensação de fome e sede. Então, às vezes, você fala, nossa, eu tô com fome. Só que não é fome, é sede. Só que você vai lá e come, ao invés de se hidratar. Né? E não necessariamente você precisaria daquelas calorias naquele momento. Nossa, perfeito, perfeito. E tem um estudo, Sté, que eu acho super legal para desempenho esportivo, sobre hidratação, que eu sempre falo para meus pacientes, que eles compararam, né, corredores, e aí um grupo né, eles dividiram em 2 grupos, um grupo chegou para fazer a prova de corrida bem hidratado e o outro não, tá? E durante a corrida, os 2 grupos se hidrataram iguais. Ok. Mesmo volume, mesma quantidade. O grupo que chegou bem hidratado teve um desempenho muito melhor, mesmo ele se hidratando igual ali. Então, assim, a hidratação não é pontual, não é aquele momento, ela tem que ser ali ao longo do dia inteiro. Eu até brinco, eu falo assim, gente, a gente não carrega uma caixa d'água em cima da cabeça. Então, não adianta encher e achar que tá, né, que vai ficar ali pingando, né? Tem que estar ali com o copinho. Um pouquinho fracionado, assim como a proteína. Interessante, maravilhoso. E isso já me vem em mente também a menopausa. Porque a gente está aqui falando de mulheres, 50 anos, 50 a mais, que são ativas e que estão enfrentando a menopausa. Você consegue me contar como que você vê isso no consultório, assim, as principais queixas? E como a gente consegue adequar isso a uma alimentação legal? Assim, ela já chega com muitos sintomas, e aí se ela tem uma alimentação adequada, se a gente consegue fazer ela se sentir bem, né, dando mais energia com os alimentos, é uma coisa a menos que ela tem que lidar. Sim. Né? Sim. Então, a gente consegue amenizar, não é o tratamento, né? Porque é ali multifatorial, mas a gente consegue amenizar ali alguns sintomas, sim, através da alimentação, que é maravilhoso. Ótimo. Junto com a menopausa, a gente acende aquela luzinha da osteoporose, artrite, e em pessoas que, mesmo ativas, isso vai acontecendo porque é um desenvolvimento natural. O que a gente pode usar na alimentação para empurrar um pouquinho para frente esses sintomas?
Quando a gente fala em osteoporose, a gente precisa pensar, já pensa no cálcio, né? E é muito importante, ainda mais com esse terrorismo nutricional que a gente vive, né? Então, assim, não pode comer leite, não pode comer queijo, né? Então, é muito difícil, é terrorismo nutricional. Eu falo, gente, não é todo mundo que, né? A gente precisa ver de quem a gente tá falando. De qual sintomas Qual você sintoma você tem, né? Leite, assim, não vou defender nem falar mal, mas assim, tem os benefícios e tem os malefícios. Então, é bom para quem, faz mal para quem, né? Não podemos negar que é uma boa fonte de cálcio. Ok. Né? Então, precisamos sim adequar ali o cálcio dessa pessoa que tem, começa a apresentar sintomas ali de osteopenia, já acender um sinal de alerta, ajustar o cálcio e, de novo, a proteína. Porque a massa muscular é importante para a gente deixar essa densidade mineral óssea forte. Perfeito. Né? Sabe que isso me deu um plim aqui, essa última conversa nossa? Vou te perguntar uma coisa interessante. Tá todo mundo inflamado? Esse termo inflamado, eu estou inflamado, ficou banalizado, né? Quem tá inflamado? Por quê? Né? Então, existem sim pessoas com determinadas patologias, doenças que causam inflamação. Mas não é todo mundo que está inflamado. Não existe um alimento que vai inflamar uma pessoa saudável. Olha que interessante. Tá. Em alguns casos que a inflamação é existente, por exemplo, uma artrite, aí a gente consegue modular isso com alguns alimentos? Conseguimos modular com a alimentação, né, priorizando ali alimentos anti-inflamatórios, mas lembrando que não existe nenhum alimento milagroso, né? Então, não adianta eu vou colocar cúrcuma todo dia, um shotzinho de limão todo dia que é anti-inflamatório e depois eu vou comer cheeseburger. Não adianta, né? Então, não é um alimento que vai salvar. Né? Salvar a pátria. Exatamente. Então, é um conjunto assim ali. Assim como o exercício, né? Então, por exemplo, um processo de artrite, a pessoa precisa ter uma única coisa, frequência de exercício. Sem isso, eu não consigo tratar de forma alguma. Porque eu não consigo fazer com que o corpo combata aquilo de forma real. Ele precisa ter a frequência muito, muito mais do que a intensidade. E na alimentação é a mesma coisa, frequência, porque não adianta ela fazer um dia sim, um dia não, uma refeição sim, uma refeição não, né? Muito bom, muito bom. Aproveita e já vamos falar um pouco de suplementação, esse medo da mulherada? Vamos. Olha, esse medo tem um motivo, tá? Porque assim, realmente, poucos suplementos realmente fazem efeito. Né? Então, quando a pessoa vai tomar suplemento, realmente ela tem que buscar orientação, porque se ela entra numa loja de suplementos e o vendedor, claro, querendo vender, ela vai sair com muitas coisas ali que não são necessárias. Então, é importante essa orientação, porque sim, existem suplementos que podem ajudar. E se ela tem esse direcionamento do que é bom para ela, aí sim, os suplementos eles podem ser benéficos. E aí, a gente pode, assim, dos 1000 que existem, a gente pode encher uma mãozinha, assim. Oba. Quais são? Eu vou começar pelos que eu mais gosto, que é o Whey Protein e a creatina. Né? O Whey Protein é um suplemento de proteína, é proteína do soro do leite. Hoje a gente tem até a proteína vegana, que entra ali como um substituto para quem não quer tomar a proteína do leite. E tem até a proteína da carne. Então, são suplementos de proteína de diferentes fontes. Elas servem para complementar, e aí digo, complementar a alimentação. Né? Então, a gente ajusta a alimentação Não substituir, exatamente. E eu gosto muito pela praticidade. Né, que todo mundo hoje em dia tem uma vida muito corrida, né, trabalha, cuida da casa, do marido, do filho, né, as mulheres de 50 anos, né, fazendo ali 1000 funções, e aí o Whey Protein entra assim como uma opção prática, um pós-treino prático que ela vai lá diluir na água, num leite, numa bebida vegetal. Até porque se a pessoa é ativa, ela não pode catabolizar, a gente tem que ir contra isso, né? Tem que consumir, né, e aí às vezes ela não consegue voltar do treino e comer ali, fazer um ovinho, né? Uma coisa mais elaborada. Ela precisa de uma coisa prática, rápida. Então, o Whey, ele substitui bem para esse momento ali específico. Ótimo.
E tem a creatina, que eu amo, eu acho ótimo, que é um super suplemento também, com eficácia comprovada, segurança comprovada. Então, é um suplemento ali usado para ganho de massa muscular, aumento de força e potência muscular, mas é um suplemento que não adianta tomar e achar que vai ficar forte, porque precisa treinar, tá? Não adianta, tem gente que toma creatina e não treina achando que a creatina vai fazer ganhar massa muscular. E tem cada um a sua forma de tomar, o momento que vai tomar, dentro da alimentação que aquela pessoa faz, né? Sim. Então, acho que a gente entra naquele papo de que não tem um treino igual para todo mundo, não tem uma dieta igual para todo mundo, né? Exato. Treino bom é treino personalizado, dieta é boa é dieta personalizada, né? Sim, um plano alimentar personalizado, porque vão ter as pessoas que treinam de manhã cedinho, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, à noite, muito à noite, né? E aí, para cada horário, para cada rotina, a gente precisa encaixar uma alimentação ali diferente. Modular isso, né? Isso. Vamos aproveitar e conversar um pouquinho sobre isso, de horários? Porque acho que cada esporte, ele tem uma zona de horários, assim, diferentes, né? Principalmente, por exemplo, eu tenho um aluno que provavelmente você deve ter algum paciente no mesmo sentido, que pedalam. E algumas provas de pedal mais longas, que são pessoas que são mais atletas, já chegaram nesse patamar, elas treinam em horários super diferentes, né? Conta um pouco isso pra gente. Nossa, tô tendo uma experiência muito bacana, inclusive, que eu vou acompanhar um atleta numa prova que acontece nos Estados Unidos, que chama RAW, Race Across West, e são 1.500 quilômetros de ciclismo, né? Ela começa na Califórnia e termina no Colorado. Que linda, né? E aí é um volume de treino muito grande, né, Esté? Então, ele acorda 2h30 da manhã pra treinar. Né? E aí, come o que esse horário? Faz o quê? E aí, ele pedala 8 horas seguidas, né? O que esse atleta vai comer durante esse período? Então, é uma estratégia nutricional montada para ele e mais, para cada treino, porque cada treino é um treino, né? Tem um treino de 800, tem um treino de 500, tem um treino de força, tem um treino de potência. Então, quanto mais personalizado ali, melhor vai ser. Muito então, isso legal. é muito diferente. E isso vai mudar, né? Vai mudar de acordo com a modalidade esportiva, vai mudar se é homem, se é mulher, a idade, né? O horário, ele treina de manhã, tem gente que treina à noite. Né? Agora, eu tenho uma pergunta, assim, pessoal. O beach tênis, a nova moda do momento, que foi um esporte que eu acho que foi incrível. Primeiro porque as pessoas que não treinavam se apaixonaram, estão mais ativas. Mas ele traz um bem-estar tão gostoso que as pessoas se perdem na quantidade de treino, no volume. E aí, de repente, de uma pessoa que não fazia nenhum exercício, ela tá treinando por 4 horas consecutivas. Treina 2 vezes no dia. Então, acho que a gente buscar um pouquinho... Eu queria que você falasse um pouco dessa consciência da sua vida com esse esporte e com os pacientes. O beach tennis foi lindo, né? Porque tirou muita gente do sedentarismo. Maravilhoso, nossa. Mas realmente, eu acho que foi justamente isso. Eu acho que o beach tennis pegou pessoas que não estavam habituadas a praticar um esporte. Então, elas não têm um conhecimento de como fazê-lo de forma segura. E aí, ao invés de procurar um profissional, né? Sai jogando. Isso me assusta. Me assusta até hoje. Assim, eu lembro que no começo, assim, eu ficava apavorada. Porque eu falava, gente, essas pessoas, assim, sem condicionamento físico nenhum. Elas entravam na quadra, ficavam, o que você falou, 4 horas sem se hidratar. Né? Então... Ortopedistas e fisioterapeutas com um monte ricos, de né? lesão, várias lesões. E eu vejo isso até hoje, né? Porque como eu jogo, às vezes a gente tem torneio e aí as pessoas falam, gente, o torneio é à tarde, por exemplo. Aí as pessoas falam, nossa, vamos jogar de manhã? Aí eu falo, gente, eu não vou jogar de manhã porque eu vou descansar. A gente tem torneio à tarde. E aí as pessoas falam, não, vamos jogar. E elas vão, e elas jogam ali 3 horas na manhã. Aí eu falo, gente, mas vocês têm que descansar. Elas falam, não é aquecimento. Eu falo, gente, isso não é aquecimento. Isso não é que você vai chegar totalmente desgastada Mas é engraçado, assim, eles não têm, né? É uma falta de conhecimento mesmo. As pessoas não têm consciência de que o volume de treino é lesivo. Só que ele também é relacionado a quem tá jogando, né? Então, quem começou aquele esporte estava preparado.
aquecer não é só bater bola, né? Aquecer articulação não é só bater bola. Você tem que explicar para o seu corpo que aquele esporte vai acontecer. E a gente tem estratégias para que isso aconteça, né? Exato. Então, aquecimento articular, aquecimento muscular, até o aquecimento específico do gesto motor. Então, e isso ninguém entende muito bem. E os suplementos e alimentos que ajudam muito nessa recuperação do esporte, né? Total. Esse do aquecimento é engraçado. Você falou, eu brinco que no beach tênis eles aquecem a língua, né? Porque é um aquecimento assim, né? Fica com a raquete, e aí, como foi seu dia? Tudo bem? Não mexe nem a perna. Você sabe que eu brinco com as minhas alunas. Eu falo, se eu passar ali no beach e vocês estão com o pé enterrado na areia, mexendo só aqui em cima, vou fingir que vocês não são minhas alunas. Então, é isso. Falei, se movimenta. E aí chega pra fazer em jejum, né? Aí termina... 4 horas. 4 horas. Aí termina de jogar, gente, tem um torneio, tem que comer macarrão, né? Aí não come macarrão porque tem medo de engordar, então come ali uma salada com uma carninha ali e depois vai jogar um torneio. Se não, toma uma cervejinha, porque eu vejo elas terminarem o beach O beach e toma cerveja depois. E é um tema super legal, sabia? Porque, assim, a bebida alcoólica, ela impacta na recuperação muscular. Então, eu sempre falo, assim, né, paciente meu que joga beach tênis, que eu sei como que é, né? Depois joga e depois vai lá tomar uma cervejinha. Eu falo, você vai tomar cerveja? Toma whey depois, termina, toma whey ou come e aí pega a cerveja. Então, dá os nutrientes que seu corpo precisa para se recuperar e depois bebe. Porque a bebida alcoólica vai atrapalhar, sim, o processo de recuperação. Maravilhoso lembrar disso, né? Aproveita e vamos falar um pouco dessa coisa do radicalismo. Pessoal, agora eu sou esportista, não bebo mais, né? Então, ou assim, a pessoa acha que é um caminho, né? Fala um pouco da sua experiência com isso, por favor. E a minha experiência é de que não dá certo. Porque é isso, a pessoa não sustenta. Tudo que é radical não é sustentável. Então, em algum momento, aquilo vai cansar. Enquanto ela estiver naquele momento de euforia, de bem-estar, ela vai acreditar que que ela vai manter aquilo pro resto da vida. Não vai. Em algum momento ela vai cansar e vai voltar, né, ao que ela fazia anteriormente. Sim. Por isso que é tão difícil manter, né, no processo de emagrecimento, por isso que é tão difícil manter o peso. Né, eu costumo falar que emagrecer é até relativamente fácil. O difícil é manter depois. Né? Se a pessoa não muda o hábito... É inteligente, né? As pessoas subestimam um pouco o nosso corpo, eu acho. Super inteligente. Então, eu gosto de falar um pouco isso. Confia um pouco no seu corpo. Ele sabe o que está acontecendo. Se você está agindo com ele do jeito certo, ele vai te dar uma resposta. Né? Ele é muito inteligente. Ele sabe ali se adaptar, né? E o radicalismo, assim, é igual pro processo de emagrecimento, né? A pessoa come tudo, aí quer emagrecer e para de comer, né? Não come nada. Por quanto tempo ela vai conseguir ficar ali sustentando uma dieta hipocalórica? Sem contar o que a gente já comentou, né? No começo do podcast. Sem dúvida. Olha, acho que eu ficaria a tarde inteira aqui, amiga. Ai, eu adorei. Batendo esse papo. Tô muito feliz. Obrigada mesmo por você ter topado. Chegamos ao fim do nosso podcast, mas eu tenho uma pergunta que eu sempre faço nesse fim, assim. O que a doutora Serena diria pra mulher Serena daqui pra frente? Eu diria pra ela tentar manter um equilíbrio de tudo, né? Então, a gente falou da alimentação, né? Eu costumo falar, assim, que a gente precisa manter o tripézinho em pé, né? E aí, eu falo da alimentação, do sono e do exercício. A gente pode até incluir uma quarta perninha aqui, né? Que é o mental. E tentar manter ali em pé pra gente conseguir viver bem, né? Porque hoje em dia... O trajeto ser bom. O trajeto, o percurso. Muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Esther. Beijo. Ótimo estar aqui. Pessoal, obrigada pela audiência. Eu acho que vocês já entenderam que esse podcast é feito para vocês, para que vocês consigam se perceber, para que vocês consigam se identificar com o que a gente vive, com o que a gente conta aqui para vocês, né? Então, obrigada por tudo e um beijo.